Evangelho é Mateus 9, 14 e 15. Mateus 9, 14 e 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, os discípulos de Jesus dirigiram-se a Ele e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: pode os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Uma das temáticas importantes nesse tempo quaresmal é a prática do jejum. É importante lembrar que aqui se trata de um jejum como prática religiosa e não o jejum que você possa fazer com outras finalidades, para o cuidado da saúde e assim por diante. Ainda que o jejum religioso, espiritual, ele nos dá também saúde espiritual, física, emocional e tudo mais. Mas nós não podemos esquecer qual é a finalidade do jejum que fazemos, porque há muitos jejuns aí na sociedade, muitas práticas, até em modas, tem jejum intermitente, tem jejum de ar, enfim, não é o caso agora de eu falar sobre essas práticas. Mas o que é o jejum cristão? O jejum cristão é, acima de tudo, aquele que é conectado com a oração e com a caridade. O jejum cristão não é simplesmente eu deixar de comer. É, acima de tudo, eu me retirar para orar. O exemplo nos é dado pelo próprio Jesus, que durante 40 dias se retirou para o deserto para se dedicar à oração e, por isso, durante 40 dias ele jejuou. Ora, nessa quaresma, muitos de nós nos propusemos a fazer alguma prática penitencial. Mas não basta deixar refrigerante de lado, doce ali, ou sei lá qual foi o jejum que você escolheu para fazer, se a gente não aplica isto na dimensão da fé. Se nós não intensificamos, sobretudo, aquilo que deixamos de lado para nos dedicar à oração. Porque o jejum tem poder de correção. O jejum tem poder de nos disciplinar. Então, eu deixei para me corrigir de quê? Sobretudo para corrigir aquilo que dentro do meu interior precisa ser mudado. A minha têmpera, que muitas vezes está descontrolada, as minhas emoções que precisam de direção, aquela minha forma agressiva ou aquela minha forma displicente que eu tenho de muitas vezes ignorar as pessoas, a minha língua que precisa de autocontrole, o meu uso da internet, dos meios virtuais que muitas vezes está excessivo, enfim. Cada um olha para si. O jejum não é a finalidade. O jejum é o meio de nós alcançarmos espiritualmente a purificação interior. Então, o jejum cristão, ele é feito, claro, com a abstinência de alimentos. Né? Nós deixamos de comer isto pelo menos uma vez na semana ou nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras da quaresma, é importante. Alguém pode fazer mais dias, mas o mais importante, que seja um jejum que nos corrija. A outra dimensão do jejum é a caridade. Tanto que a palavra de Deus nos diz: o que adianta os vossos jejuns
Do que adianta passar um dia inteiro sem comer se a gente não corrige a opressão em relação ao próximo, se nós não nos voltamos para corrigir nossas maldades, se nós não nos revestimos da caridade para ver o outro que está sofrendo, que está oprimido. Jejum não é uma maratona para ver quanto tempo eu consigo ficar sem comer. Jejum é a busca da disciplina interior e da correção daquilo que nós tanto precisamos mudar dentro de nós. Deus abençoe você.